Olá, pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Programa em Tempo. Hoje, o nosso Programa em Tempo de número 27. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro, são agora 11 horas e 35 minutos. Então, nossa ideia hoje é fechar um ciclo aí de discussão que a gente fez ao longo dos últimos meses, em relação ao debate eleitoral. Então, nós iniciamos essa discussão ainda antes das convenções, no processo de construção das chapas, das alianças, acompanhamos as disputas, discutimos aqui com vários companheiros e companheiras as eleições desse ano, sobre diferentes pontos de vista, regionais, temáticos, acompanhamos também a disputa do segundo turno e hoje a gente encerra esse ciclo de debate, de discussão sobre o resultado da eleição e convidando aí o companheiro Carlos Henrique Arbi para estar conosco. Bom, é a primeira vez que a gente está com você aqui, mas hoje já é a 27ª edição do Programa em Tempo, uma experiência que a gente iniciou aí durante a pandemia. Ele é transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página no Facebook da Democracia Socialista, mas ele também é retransmitido por uma rede de páginas parceiras desse programa, especialmente no Facebook. Então, citar aqui os companheiras parlamentares, os deputados federais, o Afonso Florencio, o Vido Bongás, a Margarida Salomão, os deputados estaduais, o Jefferson Fernandes, o Pepe Vargas, a Sofia Cavedon, a Isolda Dantas, a Arlete Sampaio, todos fazem parte dessa rede de retransmissão do nosso programa. Também estamos ao vivo nas páginas da CSD, da CUT Socialista e Democrática, e também do Movimento Kizomba. Então, temos uma rede aqui significativa de transmissão desse programa, e a partir de amanhã, ele também fica disponível no formato de um podcast, um programa de rádio que você pode ouvir pelo seu celular, pode ouvir offline, inclusive, quando estiver fazendo outra coisa, dando uma caminhada, lavando uma louça, cozinhando, você bota lá para ouvir esta nossa conversa de hoje. Carlos, nosso assunto, e nós estamos encerrando com esse programa aqui de hoje, um conjunto de programas que nós fizemos debatendo e acompanhando o processo eleitoral. Nós iniciamos ainda lá antes das convenções com o Joaquim Soriano e a Mariana Janeiro, avaliando como é que estava a formação das chapas e das alianças do PT para essa eleição, e fomos acompanhando o processo, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, passou por aqui o Herbert Florence, a Iris, o próprio Joaquim, a Ana Lu, a Rosane Silva, o Giliard de Juiz de Fora, vários companheiros e companheiras debatendo esses assuntos. A Shirley de Manaus também esteve aqui com a gente, a Laís de Juiz de Fora. Então, vários dos nossos, inclusive, candidatos e candidatas passaram aqui discutindo essa eleição. Então, hoje, a nossa ideia é fazer um fecho dessa discussão, não só pensando em um balanço eleitoral, mas também mas pensando em o que esse balanço informa, o que esse resultado das eleições informa para a esquerda, para o futuro da esquerda, para os próximos passos da nossa luta. Então, eu queria começar a conversa contigo, que você nos ajudasse um pouco a contextualizar, independente de se foi um resultado positivo ou negativo, o que esses resultados significam para a conjuntura e para as disputas futuras da esquerda. Tá, um bom dia, quase boa tarde. Desculpem pelo atraso por razões tecnológicas, aparentemente. Sim, como conversar as grandes plataformas, como elas devem conversar entre si. É quase um problema semelhante a como que a nossa plataforma política, ideológica, programática, deve conversar com a grande plataforma do povo brasileiro. É um problema semelhante, diria.
Mas eu começaria, Marcelo, com uma observação assim, que eu acho que é necessária, é pouco feita, mas é completamente necessária. Que no Brasil, tomando especialmente o Brasil de 1989 para cá, o Brasil da redemocratização, nós temos uma dinâmica em que a eleição presidencial é aquela que indica, digamos assim, um resumo da luta de classes, resumo da conjuntura. E é a partir dela que os grandes movimentos se fazem. Não é a eleição municipal. Então, a primeira observação que a gente tem que tomar é que a eleição municipal não é uma espécie de prévia da disputa de 2022, digamos, se ocorrer lá, se o Bolsonaro não for deposto até lá, não cair até lá, supondo o calendário, não tem um precedente em que a eleição municipal seja a antecipação do quadro, do cenário de uma eleição presidencial. O que nós temos no Brasil é o reverso. São conjunturas variadas, períodos mais longos de tempo, que são guiados, ou melhor, são sintetizados em disputas presidenciais. Elas são uma síntese da grande conjuntura brasileira, não a eleição municipal. Acho que é um exemplo. Nós temos um quadro aí, que mais adiante eu selecionei alguns quadros, quadros estatísticos, né? Que a equipe de pesquisa da Fundação Perseu Abramo elaborou, passou, informou ao Diretório Nacional, circulou aos membros do Diretório Nacional, as bancadas. Acho que é muito importante que circule entre nós. É um pacote de dados muito grande, com umas 60 e poucas tabelas. Creio que é muito útil para um exame assim mais amplo. Mas por ali, pegando um ponto dela, só para ilustrar o que eu estou falando. O Fernando Haddad teve 30%, quase, 29,30 mais ou menos, por cento, no primeiro turno de 2018. Na eleição municipal imediatamente anterior, que foi 2016, que aliás ele perdeu em São Paulo, o PT teve 5% dos votos, igual hoje, 5%. Vai para a eleição municipal, 30%, segunda força. Se a gente recuar um pouco mais, o Lula e Dilma estavam na casa dos 40% dos votos, primeiro turno. As eleições municipais, o momento que o PT tem mais voto é 14% em eleição municipal. Voto majoritário em eleição municipal. Então, até na correlação estatística, não se pode dizer que a eleição municipal é uma espécie de antessala, uma antecipação, uma prévia da disputa nacional. Não é. No Brasil, a dinâmica política ela pode ser lida pelas grandes disputas, e as disputas presidenciais se inserem aí e são uma espécie de guia para que a gente para nos auxiliar na compreensão da dinâmica política do país. Eu vou colocar na tela aqui, Carlos, os dados, se você quiser dar uma olhada. Então eu acho até interessante começar pelo último quadro. Pode ser? Deixa eu ver que número é. Se não, a gente segue a ordem também, nenhum problema. Esse é o que exatamente o que eu estava falando. Deixa eu colocar na minha tela também, que aqui para mim no iPhone ele aparece muito pequenininho. Então eu vou nele.
É um quadro feito pela companheira Vilma, da equipe de pesquisa da Fundação, em que ele... Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Ele traça desde 1996 a 2020 a evolução do eleitorado, que é a primeira linha em cor laranja, e traça a votação em vermelho do PT. Votação majoritária em vermelho. E na linha intermediária, essa linha preta, vai estar colocado a taxa percentual sobre o eleitorado. Tá? Não é sobre voto válido, sobre o eleitorado. O voto válido é maior. Mas por aqui vocês podem ver, o PT, em 1996, é o primeiro dado que é disponível aqui, ele está... Nós temos no Brasil um eleitorado de quase 100 milhões de eleitores. O PT alcança quase 8 milhões de votos. Em 1996, o que a gente lembra que está acontecendo em 1996? Fernando Henrique é o presidente, não é? O período do real, hegemonia, né, do real. Nós achávamos que ia ganhar a eleição de 1994, perdemos. O Fernando Henrique será reeleito em 1998. Bom, o PT, então, nesse momento, tem 8%. Ele avança nas eleições de 2000. Foi quando nós reconquistamos, depois da Luiza Erundina, a Prefeitura de São Paulo. Então, no ano 2000, o PT avança no seu percentual de voto na parte do eleitorado que vota no PT, que vai a 10%, quase 11%. O PT vai a quase 12 milhões. O eleitorado cresce, né? Cresce muito. Depois o PT, em 2004, com o Lula já presidente, o Lula ganha a eleição em 2002. O Lula faz, se eu não estou errado, eu não estou com o dado aqui na mão, em torno de, vou arredondar para 40% no primeiro turno, quase 40%. Isso se pode conferir pelo TSE. O TSE facilita muito esses dados. Então, em 2004, a primeira eleição sob um governo presidencial do PT, o PT vai a 13,5%. Passa a 16 milhões. Esse é o máximo da trajetória do PT nas eleições municipais. Depois nós vamos para 2008, o Lula foi reeleito em 2006. Ele quase ganhou no primeiro turno. Ele vai para o segundo turno. Eu estou imaginando que aqui a maioria é jovem e deve ter nascido, ou melhor, não deve ter votado nessas eleições. Uma boa parte dos que estão aí, acho eu. Não, eu não vi os que estão, mas estou imaginando. Em 2006, o PSDB apresenta o Alckmin, que entra com um discurso, um programa de privatização. Esse programa é completamente derrotado no processo. O Alckmin, no final, recua, diz que não vai privatizar, perde por uma grande diferença no primeiro turno, mas o Lula não ganha por pouco no primeiro turno. Nós nunca ganhamos, aliás, eleição em primeiro turno presidencial. Bom, mas vai a um segundo turno que é vencido facilmente pelo Lula. Então, nós estamos no auge da votação. Agora, vocês vejam a diferença, né? Aqui nós estamos falando em 13,5% no voto municipal, enquanto no voto nacional nós estamos fazendo maioria. O Lula chega perto de 60% no segundo turno. É muita força nacional.
ela não se reflete na disputa municipal. E nem o contrário, nem a municipal é a projeção do que virá a ser a eleição nacional. Bom, e assim vai. O PT vai nesse patamar, da faixa de 13% até 2012, e cai para um patamar abaixo daquele até de 1996, um patamar de 5%, que é o que nós estamos hoje. Pronto. Essa tabela, então, acho importante, vocês terão ela, nós podemos distribuir depois o pacote de levantamentos da Fundação. Acho que, além de realçar essa correlação, né, que nós estamos insistindo numa autonomia bastante grande entre uma e outra, mas não é completa. Não é uma autonomia completa. Vocês veem que as vitórias nacionais do PT de 2002 puxam a votação municipal, mas não puxa indefinidamente. O PT vai tendo mais vitórias, mas estancou ali, não continuou subindo. Depois, claramente, a grande derrota nossa, de 2015, ela é uma derrota que começa com a enorme concessão da política econômica, que faz uma guinada neoliberal. Depois nós sofremos o golpe, em 2016. Isso vai se refletir pesadamente em 2000 e na eleição municipal de 2016, em que o PT cai para quase 1/3 da sua votação máxima. Então, é de novo o movimento nacional guiando os movimentos abaixo, os movimentos municipal, no caso. Nós falamos que, vou falar de um segundo ponto, que nós falamos que o PT estancou, parou a queda. O efeito do grande esforço que o partido fez de enfrentar essa eleição com uma política de lançar candidato no máximo possível de lugares, teve um efeito importante, positivo, de estancar o crescimento. Não teve a capacidade de reversão. Por isso que muitos falam que não pode falar nem de uma derrota, nem de uma vitória. Teve no mínimo, talvez pode-se falar de um bom resultado parcial, muito limitado, frente aos grandes problemas que nós enfrentamos no Brasil, especialmente de 2014 para cá, mas especialmente desde a eleição do Bolsonaro, em 2018. E essa é a questão onde nós colocamos o dedo e mostramos que é uma falha, uma falta, uma enorme lacuna da política eleitoral do PT, que não vinculou a disputa municipal com a luta por uma alternativa de esquerda para destituir o Bolsonaro, convocar novas eleições e organizar um governo de esquerda. Essa foi a grande falha. As frentes ocorreram vou falar de Porto Alegre, de Belém, ocorreram por obsessão, por decisão local. Não foi uma construção nacional que deu certo em Porto Alegre e Belém, por exemplo. Não foi, ou Manaus, que também ocorreu, ou ainda em Rio Branco. E outras cidades, Campinas, no interior de São Paulo, Piracicaba, teve frentes de esquerda importantes. E teve outros lugares, Caxias. Então, isso não foi resultado de uma política nacional que falasse: vamos fazer o máximo de candidaturas do partido e, ao mesmo tempo, vamos organizar uma frente esquerda que vai vincular a sua campanha à luta pelo fora Bolsonaro, e por aí por diante. Não foi isso.
Foram esforços locais que levaram a isso. E é interessante que a democracia socialista está em todos esses esforços locais que levaram a frentes de esquerda. E está porque, desde a derrota de 2018, nós colocamos esta questão no centro, e, a bem da verdade, há muito mais tempo. Mas, desde 2018, quando o partido não consegue reagir frente à derrota para o Bolsonaro, não consegue entender, não consegue se organizar para isso, não consegue nem fazer balanço, nós insistíamos que, numa situação de fragmentação da classe trabalhadora, do povo pobre especialmente, era fundamental ter uma frente esquerda e que esse governo da extrema-direita não era estável, não era um governo capaz de conquistar os pobres do Brasil permanentemente. Enfim, essa é a lacuna gigantesca que pesa sobre a tática desenvolvida sobre o PT e que vamos lutar para que seja superada agora. Muito bem, Carlos. Então, estamos partindo de uma realidade onde não temos um resultado com muita nitidez de que o tal partido, tal grupamento foi derrotado, foi vitorioso, não teve uma vitória retumbante de nenhum setor, nenhuma derrota retumbante de nenhum setor. O PT você traz esses dados claros aí, né, de uma estabilização próximo àquele patamar de 2016. Agora, eu queria que você pudesse dizer um pouco para a gente, e acho que isso está presente na nossa análise, vocês estão me escutando? Eu muito bem. Muito bem, né? Está presente na nossa análise que o que a eleição municipal define para o futuro, né? A gente já viu vários dados relativizando um pouco isso. Olha, o PT, quando chegou ao poder em 2002, com Lula, na comparação com as eleições presidenciais, ele nunca não tinha um peso muito relevante do ponto de vista de prefeituras, de número de vereadores. Isso não foi determinante para a disputa nacional. Esse resultado de hoje, nos parece que ele também é um elemento importante, você fez várias considerações nesse sentido, mas ele não é determinante para o que vai se passar em 2022 e para a luta política que tem que ser feita daqui até 2022. Que lugar a gente coloca esse resultado da eleição na nossa projeção de futuro? Eu acho que tem que tomar, para olhar essa questão, a experiência do PT. O PT, como está claro naquele mapa, sempre foi um partido minoritário no mapa dos municípios. Esse mapa municipal ele é completamente também desigual. Você tem, refletindo muito a demografia brasileira, e um processo muito provável, bons demógrafos e urbanistas, geógrafos podem falar muito disso, de um desenvolvimento caótico brasileiro. Né? A passagem, a industrialização, o modo como que se formaram as grandes metrópoles. Por exemplo, você tem uma cidade como São Paulo, que é maior do que a maioria dos estados. A grande maioria, de outro lado, a grande maioria dos municípios tem menos de 10 mil eleitores. Então, é um processo assim, é um desenvolvimento caótico. Mas o mapa, eu acho muito importante estudar o mapa, ver esse mapa, porque em grande medida tem uma realidade local muito conservadora que tem um peso não só na eleição municipal. O fato da gente dizer que não é uma relação, uma correlação estatística determinante, da gente não ter um olhar determinista também,
e mecânico entre uma eleição e outra, e trabalhar com uma autonomia grande entre as duas, e colocar o acento da dinâmica, o motor da dinâmica na eleição nacional, é ela que comanda o processo, não quer dizer que a municipal não tenha uma importância específica, uma necessidade da gente estudar, compreender, ver que há um mapa extremamente conservador no âmbito municipal, e sempre, eu ousaria dizer, sempre foi assim. A nossa experiência, a experiência do PT, que é a mais importante experiência de esquerda no nível municipal brasileiro, isso eu acho que eu posso dizer, ela não teve uma capacidade de reversão desse mapa, dessa estrutura de poder nos municípios. Para o PT, que importância teve? Eu vou falar duas coisas, assim, uma de São Paulo e uma... Bom, podemos falar muito mais do que duas coisas, mas vou citar só duas. São Paulo, Diadema, foi uma experiência, é uma experiência retomada pelo PT agora, que foi extremamente importante como laboratório de formular política pública. Nós podemos dizer, bom, mas Diadema não muda o país. É verdade, mas mudou o PT. O PT aprendeu a fazer política pública em Diadema. E Porto Alegre é o outro lugar. Porto Alegre teve importância internacional. Os gaúchos e gaúchas sempre foram orgulhosos até das cores que predominavam na cidade sobre os nossos governos. Eram cores vermelhas. Tinha um laranja forte na época do Raul, que a gente também gostava demais. Até os taxistas, que são normalmente muito críticos, né, ao PT, para falar educadamente, e os de Porto Alegre eram muito favoráveis ao PT. Eu lembro que o Daniel Ben Said conta num livro dele, de memórias, que ele, quando foi ao Fórum Social em Porto Alegre, ele entrou num táxi, ele gostou da cor, era um laranja forte, quase vermelho, e perguntou, mas como é que é? Como é que é o PT aqui? Aí o taxista falou muito bem e terminou falando, mas saiba, o PT de Porto Alegre é de esquerda mesmo, não é igual ao PT nacional. Bom, Porto Alegre revelou para o Brasil que podia democratizar um orçamento conservador, que podia criar uma alternativa de participação popular ao lado de câmaras também conservadoras, muitas vezes, obviamente, em conflito com elas. Então, eu acho que a disputa municipal, além desse fator geral, né, de disputar contra o conservadorismo, onde ele acontece, enfim, no Brasil por inteiro, assim, ele, para o PT, teve um papel, a disputa municipal, a luta pela hegemonia no município teve um papel nacional e internacional. Carlos, a gente está falando a democracia socialista desde aí pós-golpe, mas agora, por último, no processo do 7º Congresso do PT, que vem elaborando, defendendo muito esse tema da frente de esquerda, né? E fundamentando isso, né? Não é uma questão, uma visão, digamos assim, oportunista, né? De que, agora, por algum motivo, se tornou importante a unidade da esquerda. Mas a ideia de que, frente a um golpe que a gente teve no Brasil em 2016, a ideia de que, frente ao tamanho da ofensiva da direita, conservadora, neoliberal, até fascista em vários aspectos, contra a esquerda, contra a classe trabalhadora, essa unidade ela é mais do que necessária. E na nossa elaboração, nós já vínhamos identificando esses 3 polos, né, que disputam a hegemonia no Brasil. Um primeiro polo, que é o do nosso campo, o da direita bolsonarista,
um segundo polo da direita tradicional, neoliberal, o PSDB, o MDB, os democratas, né? E um terceiro polo que seria o nosso campo democrático popular. Eu queria que você falasse um pouco, e daí vou usar como gancho aqui a pergunta do Diogo, que é os desafios para o nosso campo, né? A gente viu, você falou aí de algumas experiências, Porto Alegre, o segundo turno aqui em São Paulo, mas como de fato tem também sido difícil enxergar essa unidade no nosso campo, né? Especialmente com esse setor, digamos, vou chamar aqui de centro-esquerda, né? O PDT e o PSB, né? Então tivemos disputas muito duras com eles, em Recife, em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Como é que você enxerga uma perspectiva de chegada, de convergência, para um campo que vai além digamos assim, do campo histórico da Frente Popular, do PT, PCdoB, PSOL, né? E consegue trazer o conjunto da oposição de esquerda, digamos assim? Eu acho que tem que ver o fundamento, que o Marcelo colocou bem. Não é uma questão, a frente única ou a frente esquerda não é uma invenção do último ano. É evidente que a DS gosta de inventar, de construir novas fórmulas dentro da elaboração clássica. Então, a nossa tradição é de desenvolver, estudar, desenvolver as posições clássicas do marxismo e buscar reinvenções possíveis dentro da tradição clássica. Então, eu fui até pegar ali esse livro, esse aqui, não sei se dá para ver aí. Dá? Dá. Que é eu não sei se ele deve ser encontrado em sebos, mas eu acho que é possível que a gente faça uma cópia em prol da revolução, sem objetivos comerciais. Bom, é um livro organizado pelo Mário Pedrosa, traduzido por ele, com textos do Trotsky sobre a Alemanha, antes do nazismo, do fascismo tomar conta e exterminar os partidos operários, atacar violentamente a classe operária, os judeus e todos que não eram nazistas. Mas toda a discussão do Trotsky, em 1930, nesse período, depois eu li uma coisa que depois eu falo sobre o próprio Trotsky, ainda dirigente da União Soviética. Mas, frente ao nazismo, frente ao fascismo, o Trotsky defende a frente única do Partido Comunista Alemão com o Partido Social Democrata Alemão. Vocês viram, o Partido da Social Democracia Alemã era o maior partido e tinha traído a classe operária internacional e alemã sob o argumento de que ia favorecer a classe operária alemã na guerra. Aceitou a guerra, legitimou a guerra. Bom, isso produziu um racha de todo o movimento internacional, da Segunda Internacional, e ficou uma minoria. Entre essa minoria estava o Trotsky e o Lenin, enfim, os revolucionários da Rússia, e a minoria alemã, que vai mais tarde, da Rosa Luxemburgo, que mais tarde tenta liderar a revolução na Alemanha, que no final, né, da década de 10, final dessa década, antes de 20, é presa sob governo social-democrata, o Friedrich Ebert, que dá nome a uma fundação atual da social-democracia,
Ela foi assassinada, ela e o seu companheiro e muitos outros. Mas ali se forma o Partido Comunista Alemão. Então, eles se formam como inimigos. Um é traidor, o outro tentou a revolução. O Trotsky defende a unidade. Oh, gente, isso perto do Ciro Gomes digamos, é uma história que, pelo amor de Deus, né? E no jardim de infância se conta. Assim, não é só... Então, por que o Trotsky defende? Ele defende por uma razão simples. Não é porque ele acha que é fácil, que é possível, que vai ter um sucesso eleitoral, vai ter mais voto e tal. Ele defende porque ele vê a classe operária muito dividida entre essas duas grandes forças, a maioria com a social-democracia, e considera que a unidade da classe operária, se a gente quiser falar mais amplamente da classe trabalhadora, é decisiva para a defesa da democracia e para derrotar a ameaça que estava na frente deles. Sem essa condição, não haveria a derrota deles, do outro lado. É em prol disso, é em defesa dessa tese que o Trotsky formula. Não é a primeira vez que se formula, mas ele formula frente a isso, a frente única operária, ou frente de esquerda. Não quer dizer, ninguém achava, ele certamente não achava, ninguém achava, ninguém da esquerda revolucionária achava que a social-democracia fosse fazer a revolução. Mas a Frente Única não era para fazer a revolução. A Frente Única era para unificar a classe operária para derrotar o fascismo. Era para isso. E implicaria numa enorme luta interna dentro dos partidos da frente mesmo, para que ela ocorresse, fosse radical, fosse consequente, não parasse no meio. Bom, nós sabemos da história como foi. Né? Não teve, a classe operária foi massacrada. Mas eu li mais recente também um debate com o Trotsky ainda na direção do partido, do PECOS, né? Partido Comunista da União Soviética, na direção do Estado. Ele era ele foi um período comandante do Exército Vermelho. Então, ele tinha uma participação completamente decisiva ainda nos acontecimentos da Terceira Internacional e na União Soviética. Ele começa a discutir a expansão da Terceira Internacional no mundo. E o que vão observando? Que a maioria, em muitos países, os partidos comunistas se formam minoritariamente, muito minoritariamente. Ele destaca o caso da França. A maioria dos sindicatos fora da influência do Partido Comunista, a grande tradição de massas era socialista. Isso nós estamos falando basicamente de dois partidos, mas um contrário ao outro. Então ele começa a defender usando o mesmíssimo conceito. Quer dizer, ele usa o mesmo conceito antes para analisar a França e situações de expansão da Terceira Internacional. Depois ele usa o mesmo conceito para a Alemanha, que é a democracia depende da classe trabalhadora. Se a classe trabalhadora é fragmentada, a democracia vai junto. Ela vai ter pouca coisa que sobra dela e tende a crescer as forças mais autoritárias. Mas na frente ele vai ver que a crise econômica produziu uma força, não é só mais autoritária, uma força totalitária, o fascismo, cujo objetivo número 1 era exterminar as organizações operárias, acabar de liquidar. Então, eu acho que nós temos esse fundamento teórico, vem daí. É importante, eu não sei, o pessoal deve ter visto o texto do Raul, que também reivindica experiências de frente única, de unidade da esquerda, na América Latina, com um destaque muito grande para o Uruguai, para os nossos vizinhos.
que sempre tiveram também uma referência muito grande no PT, especialmente no PT do Rio Grande do Sul, por conta de muita identidade com temas como esse da unidade, com temas como a ética na política, ética pública, e com a ideia de que é possível organizar um campo permanentemente, especialmente quando não tem um partido que organiza 95% do conjunto da esquerda. Esse é o caso, precisamente, que nós vivemos hoje. No Brasil, é claro, os partidos... Aliás, é claro, o Matheus, lá da equipe de pesquisa, fez uma observação muito interessante, lá da FPA. Os partidos brasileiros, que eram muito grandes, basicamente estamos falando o quê? Do PP, do PSDB, do próprio PT, eles estão tendendo a uma condição média, não representa mais 90% de um determinado campo. Esta condição média do PT e de vários outros impõe uma política de defesa da unidade. Quando isso a gente sabe que é só uma superfície do problema, quando a gente olha mais fundo e vê que a classe trabalhadora não só está muito dividida, como está votando na direita, basta olhar São Bernardo. Basta olhar em torno de São Paulo. Contagem, nós temos que dar vivas, porque é uma vitória do PT, mas porque é uma grande vitória num terreno, num território operário, de grande, forte tradição operária. A DS, inclusive, tem seu nascimento muito vinculado à Contagem. Juiz de Fora, Mauá, Diadema, Juiz de Fora menos, proporcionalmente, mas Juiz de Fora tem um sindicato metalúrgico, por exemplo, que teve um papel enorme, a Laís estava contando isso, teve um papel enorme na eleição da Margarida. Mauá foi eleito, não conhecemos, eu não conheço, foi eleito um companheiro que era dos sindicatos metalúrgicos. Diadema, a ADS teve implantação grande lá em Diadema, nós conhecemos muito. É um território claramente popular, com muita presença metalúrgica, operária. Mas o nosso desempenho no conjunto das regiões operárias foi muito ruim, não foi bom. O cinturão aqui de São Paulo foi muito... Quando olha Osasco, por exemplo, nós não elegemos nenhum vereador em Osasco. Guarulhos nós fomos bem, fomos para o segundo turno, mas é muito desigual. Santo André nós estamos fora da disputa. Também faz parte do grande ABC. Carlos, oi, fala. Para a gente ir avançando aqui, já estamos chegando perto de 1 hora da nossa transmissão. Isso. E tem que ter um coordenador esses debates. Não... A gente tá. Você passou até o ano passado, estava na Executiva Nacional do PT. Hoje você faz parte da direção da Fundação Perseu Abramo. Então, eu coloquei aí no chat tanto o link para o artigo do Raul, quanto o link para as pessoas que quiserem se inscrever para receber essa análise completa do resultado da eleição, produzida aí pelo Núcleo de Pesquisas da Fundação Perseu Abramo. Mas você nos fala um pouco, na nossa discussão interna, eu queria que você colocasse um pouco isso aqui, para a gente pensar um pouco esse futuro, né? Eu acho que tem outros elementos de análise que a gente não vai conseguir se aprofundar aqui, especialmente o que tem de fato de renovação, né? Nas características de candidaturas fortes, de candidaturas que se elegeram, especialmente para as câmaras de vereadores. Acho que é um tema que a gente quer e vai explorar na próxima semana, Carlos, porque nós vamos estar aqui semana que vem com um time de peso, com Moara, Brisa, Estela, Carol, todas elas vão estar aqui conversando com a gente, trazendo esse debate da renovação. Quando vai ser? Quinta-feira que vem. Opa,
Eu vou me inscrever já, antecipadamente, Tá. vou assistir. Daí queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva do PT, né? O PT adotou essa tática de ter candidaturas no maior número de cidades, isso é compreensível, não é? E uma coisa que eu acho que você falou que eu achei muito interessante, essa ideia de, embora os esforços para uma frente de esquerda não tenham sido 100% efetivos, não tenham tido o melhor resultado em se constituir, o eleitorado procurou os candidatos que encarnavam isso, independente se eles eram do PT ou de outros partidos. Então, para a gente ir fazendo esse fechamento, queria que você falasse um pouco desse diálogo da esquerda organizada, partidária, com uma visão mais ampliada do eleitorado de esquerda, de uma sociedade civil petista, né? Como é que a sensibilidade que o partido e que a esquerda tem com isso e na hora de tomar suas decisões, né? Então, como é que a gente projeta esse futuro enxergando esse aspecto da eleição? Podemos dizer assim, em pontos. A política definida pelo PT, da qual nós participamos na elaboração, não foi uma política contra a democracia socialista. A democracia socialista participou desta elaboração. Ela foi muito importante para definir uma expansão máxima da disputa do PT. O PT deve ter candidatos aonde for possível, para defender o partido, defender sua história, apresentar seu programa. Esta linha nós também defendemos, perdemos, e defendemos que era uma linha insuficiente. Mais do que insuficiente, ela poderia ser melhor desenvolvida se fosse coligada, complementada por uma linha de construção de uma frente de esquerda vinculada ao tema nacional da oposição ao Bolsonaro, fora Bolsonaro, e da preparação de um programa de esquerda nacional e uma frente de esquerda nacional. Essa é a parte que faltou na política do PT, claramente defendida, perdida, realizada, no entanto, em alguns lugares onde a influência da DS é real. E aonde foi realizada, que eu saiba, foi realizada com um grau de consenso ou de acordo muito alto. Porto Alegre, por exemplo, que eu conheço um pouco mais. Eu sei que no final foi um consenso. Apoiar a Manuela, com características assim, muito especiais de Porto Alegre, onde o PT é muito maior do que o PCdoB. Mas a Manuela, que foi vice nossa em 2018, ela se construiu como uma referência numa eleição em que se disputa nomes e não diretamente o voto partidário, né? Nós não temos uma reforma política no Brasil com a característica de valorização dos partidos. Nestas condições, o PT abriu mão da cabeça de chapa, indicou o Miguel Rosseto para compor com a Manuela, chegou ao segundo turno, quase venceu as eleições, foi maioria entre os jovens, entre as mulheres, porque nós sabemos disso, nós temos pesquisas sobre isso. Não venceu, mas acumulou muito, disputou a hegemonia. O PT estava fora da disputa de segundo turno da cidade que ele governou por mais tempo, que é Porto Alegre, desde 2012, se não me falha a memória. Desde a candidatura do Vila Verde, que teve 7% dos votos, se não me engano. Depois, em 2016, o Raul foi uma disputa muito difícil, ficou com quase 17%, mas não fomos ao segundo turno, ficamos fora. Voltamos ao segundo turno e voltamos a disputar a maioria. Chamamos o PSOL para compor. O PSOL não veio e lá se manifestou isso que o Marcelo falou. O eleitorado de esquerda fez uma escolha, escolheu a Manuela.
Aqui em São Paulo, para dar um pulo assim, o PT, eu acho que fez a política só lado um. Por isso que fez falta o lado 2, que é a política de construção de unidade visando a disputa nacional. Quem fez essa política aqui foi o Boulos. E o Boulos representou o eleitorado de esquerda. Inclusive, uma grande parte do PT votou no primeiro turno no Boulos. Não estou falando da grande parte de intelectuais que sempre construíram, que participaram do governo Lula, como um caso conhecido, que o Celso Amorim nem vota em São Paulo. E muita gente fala, mas o Celso Amorim não tem a menor importância, não tem voto em São Paulo. Claro que nós achamos que tem muita importância, e essa sociedade civil do PT, que é muito ampla, fez um movimento pró-Boulos. Mas a parte mais curiosa é um dado que inclusive, a gente ainda não escreveu, mas está fácil de escrever, de anotar. A bancada do PT, os vereadores do PT, todos, vereadores, vereadoras, toda a chapa do PT, teve o dobro de voto do Tato. O Tato teve 8,5%. A chapa teve 16%, 15 a 16%, por aí. Onde foi a metade? Nós não podemos garantir que foi para o Boulos, mas não foi para o Tato. E acho que uma parte importante desses total de votantes que votaram nos vereadores votaram já no Boulos, porque havia um temor que o Boulos não fosse para o segundo turno. O Lula falou disso numa reunião do Diretório Nacional. Então, nós não podemos brincar com esse negócio. Uma parte do PT considerou assim, ganhou o PED, indica o prefeito, ponto. Acontece que isso nunca foi a melhor política eleitoral do PT. A política eleitoral do PT, a melhor, foi aquela construída com um grau de consenso muito grande e ouvindo muito quem não está dentro da decisão partidária, mas vota no PT. Tem importância para governar. Isso é o lado ruim do processo aí. Uma última coisa aí, voltando ao ponto que o Marcelo falou. Nós temos, é verdade, tem muita dificuldade de formar uma frente esquerda, uma unidade da esquerda. Tem muito partido que não pode ser chamado exatamente de esquerda. Alguns já fazem uma reclassificação para centro-esquerda, chamando o PSB, por exemplo, e o PDT de centro-esquerda. É possível fazer isso. Eu sei que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, há uma certa tradição de chamar o PDT de trabalhismo, não é a mesma para o resto do país, porque o trabalhismo teve peso enorme no Rio Grande do Sul, com a trajetória do Leonel Brizola. Teve um peso, mas não foi desta mesma maneira no Rio de Janeiro, que o Brizola foi governador e foi governador reeleito. Isso aí se perdeu em grande medida, essa tradição lá trabalhista, mas ela é antiga, ela vem há muito tempo do PTB, né? Da Revolução de 30, chamada Revolução de 30. Getúlio, João Goulart, no Ministério do Trabalho, na década de 50, que o primeiro ato dele foi dobrar o salário mínimo. O trabalhismo era essa vinculação entre sindicatos e Estado. Bom, mas enfim, eu acho que tem muito problema. Esses partidos também sofrem um personalismo muito maior do que o que nós estamos acostumados a ver no PT. Imagina um Ciro Gomes mandando no PDT, ou o que o Brizola mandava no PDT, era mando. Ou Eduardo Campos no PSB. Tá certo. E por aí vai. Então, acho que não se devia medir a palavra, a linha, pela dificuldade, mas pela força teórica que ela tem, pela força política que ela deve ter. E esse é o fundamento. A nossa corrente nunca formulou políticas
pela escolha do caminho mais fácil. Nunca pretendemos ser maioria de qualquer maneira. Carlos, vou fazer um convite aqui e vou te passar para as tuas considerações finais, certo? Hoje à noite, hoje é dia 10, nós vamos ter uma entrevista aí da nossa companheira Margarida Salomão, da deputada federal da Democracia Socialista e prefeita eleita de Juiz de Fora. Então, ela participa hoje à noite do Entrevistas da Rede TVT, às 21h30. Você pode assistir, quem está fora aqui de São Paulo, né, e não tem na TV aberta, na TV a cabo, pode assistir pelo YouTube, ao vivo, essa que certamente será uma bela entrevista para a gente entender essa vitória tão importante para o PT, para a DS e para a esquerda lá em Juiz de Fora. Carlos, ouço suas considerações finais e vamos liberar o pessoal para o almoço. Bom, eu agradeço a todos, recomendo aí essas leituras. Só pode falar o nome do livro, Carlos? Você mostrou, mas... Revolução e Contra-Revolução na Alemanha. Tradução e apresentação de quem? Do filiado número 1 do PT, Mário Pedrosa. Muito bem, muito bem. Figura esse Mário Pedrosa. Acho que é falar duas palavras só. A Margarida foi nossa candidata a presidenta do PT no último PED, né? Em 2019, nós formamos uma chapa que chamava Fora Bolsonaro, Novas Eleições, Governo de Esquerda, ou Governo dos Trabalhadores, ou Governo Democrático Popular. Era esse o eixo que nós defendemos, perdemos no diretório. O encontro do PT aprovou de tudo, ou seja, aprovou nada. Salvo engano, não publicou as resoluções, o 7º Congresso. Mas eu acho que é uma lembrança necessária. Margarida foi a nossa candidata, expressou nossa visão para um rumo para o partido e da relação com as outras forças de esquerda. Num debate recente com ela, e aí encerro, ela certamente vai falar disso hoje, diz que o mais importante que ela percebeu na eleição foi a busca da esperança. E que isso é uma razão fundamental para as pessoas tomarem uma decisão política. Elas têm que encontrar naquilo que falamos, que defendemos, a esperança. E nós não podemos falar uma coisa que não faça uma conexão entre a nossa plataforma e a plataforma do povo. E isso aconteceu em Juiz de Fora e aconteceu em outros lugares. Então, o sentido de uma esperança transformadora é o que deve nos mover, por mais difícil que ele seja. Mas é assim que a gente pode lutar por ela. Legal, Carlos. Bom, pessoal, vamos terminando aqui. Obrigado, Carlos, pelo teu tempo. Desculpa aqui os contratempos. Pedimos desculpa também para quem nos acompanhou. Bastante gente nos acompanhando aqui até o final. Pelas dificuldades técnicas que tivemos, mas acho que foi uma boa conversa sobre esse assunto. Já fica o convite para as pessoas estarem aqui na próxima semana. Esta foi a edição número 27 do Programa em Tempo, contou com a minha apresentação, Marcelo Fragoso, com os trabalhos técnicos do Bernardo Cotrim, da Jéssica Ribeiro, da Tatá Godinho e da Tica Moreno. Nós nos encontramos, portanto, na próxima quinta-feira, às 11h30, com saúde, com muita disposição para a luta, e fiquem bem, até lá. Tchau, Carlos.